Bom dia, pessoal. A gente começou a gravar nossa aula, porque agora os recadinhos que eu vou colocando aqui são recadinhos importantes. A aula todo dia é gravado, depois eu mando para vocês o link para vocês verem de novo, né? A Esther mesmo falou: depois eu vou ouvir de novo, professora, a explicação de probabilidade, porque quando a gente começa a fazer os exercícios, as dúvidas vão aparecendo. Então é bom a gente ir lá na aula, voltar na aula, ouvir a professora de novo, para a gente fazer as atividades que ela pediu. É uma maneira fácil da gente acompanhar o conteúdo. Gente, não é um conteúdo difícil. O início pode parecer complicado, mas daqui a pouquinho vocês vão ficar craque nos assuntos. Mandei alguns recadinhos hoje. Daqui a pouco vocês vão lá no Positivo On. Olha a mensagem que a professora mandou. Se você recebeu uma mensagem, é porque você está devendo atividade. Atividade avaliativa. Sobre o quê? Sobre proporção sobre volume da unidade passada. Está lá em atividade agendada, matéria de atividade. Letícia, quem realmente está com tudo em dia só recebeu meu bom dia, aquela mensagem que eu gosto de colocar todos os dias. Só que teve gente que recebeu esse bom dia, essa mensagem bonita, que eu falei que eu queria que a paz, o amor reinasse na nossa vida no dia de hoje, não foi? Então, eu mandei depois uma mensagem para aqueles que estão devendo alguma atividade. Então, quem está devendo alguma atividade recebeu essa mensagem no particular. Dá uma olhadinha, presta atenção, para vocês não ficarem perdidos, tudo bom? Então, vamos lá, gente. O que a gente vai estar fazendo hoje, na aula de hoje? Vou compartilhar com vocês o quê? Há algumas páginas da apostila. Páginas que eu vou relembrar um pouquinho o que eu falei segunda-feira de probabilidade e vou dar uma introdução sobre gráficos, que dentro de probabilidade a gente começa a fazer uma análise de gráfico e no Enem cai muito a questão de gráfico. Eles apresentam para vocês um gráfico de uma situação ou de uma empresa sobre os lucros, prejuízos da empresa, ou sobre a opinião de uma pesquisa, tá? Porque tem probabilidade, agora que a gente teve eleição, que domingo agora a gente tem segundo turno. Se faz muita pesquisa o IBGE para ver qual é a opção dos eleitores, para ver qual é a probabilidade do candidato tal ser eleito e qual é a probabilidade do outro candidato não ser eleito. Qual é a probabilidade de rejeição? É a matéria que vocês estão vendo agora. Então, a gente aprende uma matéria que está muito no nosso dia a dia. Não é uma matéria avulsa, que eu não escuto falar sobre ela. Mentira, a gente escuta sim. Vocês vão ter muitas oportunidades de abrir o jornal e ver algumas pesquisas relativas à matéria de probabilidade, a essa matéria que a gente está aprendendo agora. Quando chega no 8º ano, a gente volta a ver probabilidade. Só tem problema não, Vitória. Paula, bom dia para você. Eu sou ali, Paula Vitória. Bom dia para você, seja bem-vinda, tá? A gente começou agora, eu vou começar a compartilhar agorinha com vocês a nossa matéria de hoje. Estou falando da importância dessa matéria de análise de gráfico. Então, por exemplo, lá no 8º ano, vocês vão voltar a ver probabilidade. Só que lá vocês vão ver contagem e probabilidade. Vocês conseguem ver as duas matérias juntas. Então, a gente vai rever probabilidade e vai inserir contagem. No 7º ano, a gente vê probabilidade e análise de gráfico. Por quê? São matérias importantes. Esther, talvez é a sua internet que está travando. Tem mais alguém sentindo que está travando? Travando a minha fala, a minha imagem? Ok, gente. Aí, a Esther falou que tá tudo ok. As duas Esther tá tudo ok. Então, Esther, ele só pode ser a sua, tá? Pode ser que a sua internet que também tá dando algum problema. Tempo chuvoso é muito comum, tá? Tem gente que tá normal. Então, vamos lá, gente. Lá na apostila de vocês, é onde nós vamos começar o nosso compartilhamento, tá? O que nós vamos compartilhar aqui? Se você tiver necessidade, né, que a internet não tá legal, precisa sair, precisa voltar,
Pode ir, que a aula está desbloqueada, então você consegue ir e voltar tranquilamente. Tudo bem? Então tá. Antes da gente começar na matéria de hoje, né, que é a matéria que a gente vai agora ver uma outra parte ainda de gráficos, eu queria só compartilhar aqui com vocês, por exemplo, aqui nós temos um gráfico. Essa parte 54 é dever que vocês têm para fazer. Aqui eu tenho um gráfico de linha, aqui eu tenho um gráfico de coluna, aqui eu tenho outro gráfico, olha. Tá vendo? Aqui é uma pesquisa de eleição. Muito a ver com o que a gente está vivendo agora. A gente vai ter segundo turno domingo. E essa semana, a gente teve aí alguns gráficos sendo apresentados com os dois candidatos que nós temos aí, tanto em Cariacica, Vitória, tem segundo turno, Vila Velha. E eles apresentam para a gente essas opções de quê? Opções de quê, professora? Opções de como é que esse candidato está sendo visto pela sociedade. Aqui ele não deu nome, ele botou lá franco, dúbio, falácio, brancos e nulos. E indeciso, a gente também tem isso. Foi feito o quê? 3 pesquisas. Quem é o azulzinho? É o franco. Então, na primeira pesquisa, ele teve 10%. Na segunda, ele já aumentou para 25%. Olha na terceira, ele já foi a 48%. Olha o que aconteceu com o candidato falacioso. Ele começou com 60% na primeira pesquisa. Já na segunda, ele caiu para 40%. Olha a terceira, foi para 22%. Como tem questões que permanecem, ó. Brancos e nulos na segunda era 5% e continua 5%. Ele me deu em porcentagem. Se ele desse aqui, olha, foi feita uma pesquisa com 1.000 eleitores, você conseguiria descobrir quanto que corresponde 60% desse 1.000. Então, vocês vão fazer muita atividade trabalhando essa probabilidade dentro dos gráficos, que é uma parte muito fácil. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês na aula de hoje? Vai entrar agora na parte de gráfico uma matéria que a gente viu no início do ano, logo no início da pandemia, lá em março, onde a gente começou a fazer as videoaulas. Eu fiz muita videoaula para vocês, de média, vocês lembram? Média aritmética, média ponderada. Então, vocês agora vão trabalhar dentro de gráfico muito com a média aritmética. Como é que funciona, professora? Olha, nessa página aqui, ele te deu esse gráfico aqui. Primeira semana 12, segunda tinha 14, porque era uma média diária de frascos vendidos. Na terceira, 15, 18, 28 e 35. Aí olha o que ele fala, ó, sobre média. E ele tem aqui uma das perguntas para vocês, que é perguntando qual a média disso aqui. Como é que eu teria que fazer? Aqui também, ó, atividade anterior, ó. Calcule a média dos valores pagos dos países no gráfico. O que eu teria que fazer? Aqui tem todos os valores, ó. 1,2, 4, 5,9, 6. E aqui tem os países que ele está mencionando. Aí, o que ele quer que eu faça? Que eu calcule a média dos valores pagos nos países do gráfico. O que eu tenho que fazer? Pegar todos esses valores. Eu lembro muito da Esther, porque ela falava assim, ela logo dava a resposta. Professora, eu tenho que somar e dividir. Isso. O que é média? Eu vou somar e vou dividir. Vou somar quem? Eu vou somar esses valores. 1,2, mais 4, mais 5,9, mais 6, mais 6,8, mais 7,9, até o 25,7. Então, eu vou somar todo mundo. Vou dividir por quê? Média aritmética. Eu vou somar os valores apresentados. Eu estou fazendo uma revisão lá da matéria de março, início de abril. Eu vou somar esses valores e vou dividir pela quantidade de países. Eu tenho 1. Aquele foi bonzinho para a gente? Não, ele não deu valor para a gente de países, ó, no enunciado, eu tenho que contar. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Claro que foi bonzinho. Já estava aqui, ó, somadinho para mim. O que eu vou fazer, então? Eu vou somar todos os valores e vou dividir por 16. É o que eu deveria fazer aqui. Então, vocês vão fazer, é uma atividade para essa semana. Só relembrei como é que a gente faz média.
Média, então, é o quê? Somos valores. Aí aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Então, eu vou somar e vou dividir por 6, porque eu tenho 6 semanas. Alguma dúvida, gente, aí nessas atividades? Tem alguma atividade que você fez, que eu pedi hoje, já são quarta-feira, eu mandei o planejamento na segunda, que ao fazer você teve alguma dúvida? Que você queira que eu volte? Antes de eu entrar no que a gente vai falar agora? Antes de eu pegar a página que eu quero? Tem alguma página que você fez? Eu gosto, de vez em quando, a Letícia, a Esther sempre fala, professora, eu tive então. Voltou a fazer algumas coisas, Esther. A matéria de matemática, ela vai e vem. Tem coisas que vocês aprenderam no início do ano que vocês vão voltar a fazer agora. Média foi uma delas, por isso que eu fiz agora um retorno, o que é média aritmética. Vocês vão ter atividades de média. Das atividades que vocês fizeram, tá tranquilo, gente? Porque a atividade começou aqui na página 51. Não foi? Você gosta de gráfico? Eu também gosto. Na página 51 aqui foi muito fácil, não foi? Gente, qual é o número de alunos que a gente tem na sala? Agora nós temos quantos alunos aí? Nós tínhamos 37 em cada turma. 37 no sétimo A, 37 no sétimo B. Só que o sétimo ano B saiu Nicolas, né? Então agora a gente tem 36, porque o Nicolas saiu. Lá no sétimo ano A também saiu a Sofia. Então nós vamos ter 36 também. Então vocês vão ter 36 alunos no sétimo A, 36 no sétimo B, isso aqui é pessoal. Vocês vão lembrar quantos meninos tem, quantas meninas tem, e vão colocar aqui para depois fazer a probabilidade. Probabilidade sai um menino. Eu vou pegar o número de meninos e vou dividir por 36. Ah, vamos assim, se a gente não lembra, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um valor aqui. Meninas sempre tem mais. Se eu tenho 36 no total, vamos fazer para as duas turmas. Vamos colocar que a gente tem 18 meninas. Vamos lá? E 18 meninos. Vamos botar a quantidade igual? Então, você tem 36 alunos. Vocês vão colocar 18 meninos e 18 meninas. Ou 14 meninos e 22 meninas. Sempre tem mais meninas, né? Então, vou colocar aqui 14 meninos e 22 meninas. Aí vocês vão responder em cima desses valores. 36 o total, tá? As mulheres, sempre a gente tem mais mulheres mesmo. Põe 14 meninos e 22 meninas. Para vocês conseguirem fazer agora tranquilamente o exercício. Combinado? Alguma dúvida? Essa da moedinha aqui é até bobeira, né? Mas é isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. No que a gente vai fazer hoje, aí tem as leituras de gráficos que eu acabei de explicar, relembrando o que é média. Tudo tarefinha para essa semana. Semana tem muita tarefa. Aí a gente vai entrar aqui, ó, planejamento de uma pesquisa, interpretação e comunicação de resultados. Então, alguém podia ler para mim aqui? Vamos lá, Esther, me ajuda aí. Eu já sabia que você ia levantar a mão. Então, começa aí, Esther, pode ler. Porque ele via minha garganta. Bom dia, professora. Bom dia, meu amor. Planejamento de uma pesquisa, interpretação e comunicação dos resultados. Para executar uma pesquisa, deve-se primeiramente escolher um tema e depois formular uma pergunta. Após a definição do tema, parte-se para a coleta de dados. Considere como exemplo parte do resultado de uma pesquisa cujo tema envolveu o consumo de frutas e hortaliças no Brasil, realizada pelo Instituto Datafolha em julho de 2017. Foram 2.089 entrevistados com 16 anos ou mais, em 148 municípios brasileiros, de todas as classes socioeconômicas. Aí a gente tem um gráfico. Esse gráfico aqui, ele é um gráfico que a gente chamaria, a uns enxergam como de coluna, na sua vida vira uma coluna. Eu tenho aqui todo o consumo, ó, 99,
Todos os dias. Quem consome? Consome fruta todo dia. Então, eu tenho 99 que consome fruta todo dia. Entrou na dieta dele diariamente fruta. Para vocês verem, gente, como está no nosso dia a dia essas coisas. Né? Então, você tem um consumo lá de 99. Quem come todo dia? 39 pessoas. Quase todos os dias, quer dizer, dia sim, dia não. 29. Uma vez por semana. 19. Uma vez a cada 10 dias. 2. Uma vez a cada 15. 4. Uma vez por mês. 3. Eventualmente, quer dizer assim, quando dá vontade. 3. E quando quem não consome nada, porque tem gente que não gosta de tipo de uma de fruta. 1%. Interessante isso aqui. Aí ele vem como pessoal, que ele vem perguntando aqui, ó, com base nas opções de resposta, quais foram as prováveis perguntas propostas ao entrevistado para que ele possa realizar essa pesquisa aqui? Aqui ele deu algumas sugestões. Como é que a gente poderia perguntar? Você inclui frutas em sua alimentação? Qual é a frequência que você consome as frutas? Ah, quantas vezes você come frutas? Outra pergunta. Pensa em outra pergunta aí que a gente poderia elaborar. Você consome frutas diariamente? Isso, Letícia, outra pergunta legal. Então, olha como é que o gráfico, eu posso criar várias perguntas para ter essas respostas. Não é uma pergunta única. Eu posso construir várias. Ó, aqui tinha 2 exemplos. A Letícia fez outra pergunta. Então, no gráfico, dependendo daquilo que eu tenho, eu posso ter várias perguntas que vão me levar a essa resposta. Vão respondendo junto comigo aí. Aí, na letrinha B, caso o entrevistado afirmasse que consumia frutas, quais eram as opções de respostas que ele poderia escolher? Essas que estão aqui, ó. Eles poderiam escolher o quê? Todos os dias, quase todos os dias, dia sim, dia não, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês ou eventualmente. Da onde que ele tirou essa resposta? Daqui, ó. Porque foram essas as respostas de acordo com as perguntas que foram feitas. Letrinha C, pode ler para mim, se é a letra C, e responder para mim. Qual Certo? instituição realizou a pesquisa? Brasileiros foram envolvidos. Ele perguntou qual a instituição que realizou a pesquisa. A instituição está aqui, ó. Você vai ler, ó. O Instituto Datafolha. Se ele quisesse o mês e o ano, julho de 2019. Aí aqui, ele perguntou, quantos foram os entrevistados? 2.089, está aqui, ó. 2.089 entrevistados. Qual é o município? 148 municípios foram entrevistados. A idade de 18, 16 anos, mais ou menos. Por que 16 anos, mais ou menos? Pode ser 15 perto dos 16, pode ser uns 17. Então, todas as perguntas eu tiro lá dentro do gráfico. Lá dentro do enunciado, eu tiro essas respostas aqui. Eu já vi isso cair no Enem, tem aluno que errou. Bobeira, facinho, né? Mas o quê? O aluno tem dificuldade de interpretar o que está perguntando. Instituição é quem fez a pesquisa. Qual? Ó? Ah, foi o IBGE? Foi um jornal? Tá? Que bom, Esther. Quem gosta de interpretação se dá muito bem. Na letrinha dele fala, ó, analisando as porcentagens apresentadas no gráfico. Então, como é que eu sei, professora, que esse 99 não tem o símbolo da porcentagem? Tá aqui, ó. Estimulada e única por alimento, em porcentagem. Então, ele quer dizer que esses valores aqui estão todos. Então, aqui é 1%, 3%. Mas é 1% de quê? 1% de 2.089 entrevistados. 19% de quem? De 2.089 entrevistados. Então, eu tenho que entender quando eu olhar o meu gráfico para observar tudo que ele me oferece aqui.
Aí eu vim aqui e coloquei a soma das porcentagens. Então, a soma é o quê? 39, 29, 19, 2, 4, 3 e 3. Qual vai ser a porcentagem? 99%. Aí, por exemplo, ele pergunta aqui, analisando as porcentagens apresentadas no gráfico, verifique-se se a soma não é 100%. Aí ele viu aqui que a soma não é 100%. Por quê? Porque é 99%. Mais 1%, eu vou ter o quê? 100%. Mas somando o que apareceu, eu só tenho 99%. Por isso que a soma só deu 99%. Ok? Quem consome frutas são 99%. Ok, gente? Então ficou menor que 100%. Sinal que alguém não quis opinar. Não quis. Esse 1% não come fruta nenhuma, não quis dar a sua opinião, né? Se negou a responder qualquer coisa. Aí, Esté, vamos ler para a gente aqui, para a gente entender o que é amostra e o que é população? Lê para mim aqui. Você pode fazer essa leitura todinha para mim, tá? Em uma pesquisa, deve-se definir se toda a população será consultada ou se apenas uma parte dela, que chamamos de amostra. Em estatística, a palavra população é abrangente e não se restringe a um grupo de pessoas. O conjunto de parafusos produzidos em uma fábrica em determinado mês ou os peixes que vivem em um tanque são exemplos de populações. Em geral, é inviável considerar toda a população, às vezes pelo alto custo ou pelo tempo gasto. Em anos de eleições, são realizadas diversas pesquisas para saber a intenção de voto dos eleitores. Essas pesquisas são feitas com determinado número de eleitores, comparado com o total de eleitores. Mas não faria sentido utilizar toda a população. Por exemplo, imagine que para verificar o percentual de palitos de fósforo com defeito, uma empresa resolve testar todos eles. Ou, então, que um chefe de cozinha esteja preparando delicioso prato, saber se o sabor, as quantidades de temperos e o tempo de preparados, ele decida provar. Essas são algumas situações em que selecionamos apenas uma amostra. Uma amostra é representativa se unir as mesmas características da população, ou seja, se refletir o que acontece com ela. Caso a amostra não seja representativa, os resultados da pesquisa podem ser preciosos ou não confiáveis. Na pesquisa sobre o consumo de alimentos, tomou-se o cuidado de abranger pessoas de vários municípios brasileiros, nas diferentes regiões, para que a amostra pudesse representar um resultado mais próximo da realidade de toda a população brasileira. Gente, explicando o que a Esté acabou de ler. Muito a realidade do que a gente está vivendo hoje. Como eu disse, tivemos a eleição no dia 15 e vamos ter agora o segundo turno. Imagina o município de Cariacica. Nós temos um número enorme de pessoas, é uma população. O IBGE não bateu na casa de, por exemplo, na minha casa não veio ninguém. Ele não bateu na casa de um por um para saber a minha opinião para quem eu ia votar. Ontem saiu no jornal uma pesquisa para ver quem estava bem colocado. Né? Nós temos 2 candidatos em Cariacica, para ver quem estava em primeiro e quem estava em segundo. E quais as pessoas que falaram que não vai votar em ninguém, vai votar nulo. Eles não foram em todas as casas do município de Cariacica. Né? Então, eles não visitaram toda a população. Mas o que eles fizeram? Eles escolheram um grupo, que é o que a gente chama de amostra. Então, ele pegou um grupo, aí ele foi lá e pegou o quê? Alguns municípios, de repente, alguns bairros. De repente foi em Porto de Santana, foi em Cariacica, sede, ou foi em Campo Grande, que tem um movimento grande de gente. Nesses lugares, ele escolheu alguns pontos, pegou um grupo, que nós chamamos esse grupo de amostra. Essa amostra está dentro da população. Esse grupo, essa amostra que ele pegou, ele fez a pesquisa.
E foi perguntando, aqui, domingo, dia 29, eleição, você vai votar em quem? Ah, pessoal, eu vou votar em fulano. Ah, eu voto em ciclano. Ah, eu não voto. Né? Eu não gosto de política. E eles vão anotando para depois transformar isso o quê? Em gráfico. Isso em quê? Em porcentagem. Isso em quantidade de votos. Mas o que eles determinam? Nós vamos entrevistar 2.000 pessoas. Essas 2.000 pessoas não é a população de Cariacica. É uma amostra do povo de Cariacica, da população. Então é bem fácil de entender o que é população e amostra. Ele nunca vai pegar a população inteira, toda estatística. Quando alguém estiver na faculdade fazendo aí administração, vai ouvir muito falar nisso, em amostra, né, em população, porque, gente, é impossível. Imagina lá, um poço de peixe, eu contabilizar todos os peixes. Ah, qual é o peixe que está pesando isso, pesando aquilo? Não dá conta, gente. Se perde muito tempo e você não consegue. Quando você pega uma amostra de um grupo grande, que é a população, você consegue, aí se torna o quê? Uma coisa o quê? Confiável. Aquela amostra está representando uma porcentagem favorável para a gente ter noção de como estão os nossos candidatos, né? De como está lá a quantidade de peixe naquele lugar e assim por diante. E isso aqui está muito aqui na vida da gente. Se vocês pegarem o jornal hoje, o jornal de ontem, vocês vão ver essa pesquisa sendo feita nessa estatística. E lá não é a população toda. Como aconteceu do município aqui. Ela só escolheu 148 municípios brasileiros. O Brasil tem muito mais que isso. 2.089 entrevistados? Nossa, não é nada. Mas é um grupinho para a gente ter uma noção de como você vai ter um resultado final para aquilo que você quer saber. E se você observar, quanto mais você vai aumentando, não vai mudando muita coisa não, tá? É muito parecido. Vocês já observaram? Ah, professora, quando acontece a eleição, a gente vê assim, nossa, fulano e fulano que estava em primeiro e segundo lugar. Ciclano estava lá em quinto. Quando saiu o resultado lá no dia 15 de novembro, fulano ficou em segundo. Que susto! As pessoas, quando você faz uma entrevista, a pessoa muda muito de opinião de um dia para o outro. Tem gente que dorme pensando de um jeito, acorda pensando de outro. Por isso que essas pesquisas são feitas muito o quê? Constantemente. Não faz hoje e acaba achando que aquele mês é suficiente. Não. Se você observar, numa pesquisa eles fazem quase todo dia e muda muito. E eles colocam, a gente tem uma margem de erro. Você pode errar para mais ou para menos. Por isso que eles falam da questão do empate técnico, porque as porcentagens estão muito pertas uma da outra. E quando você coloca a margem de erro, elas se igualam. Por isso que a gente fala aí que a gente tem essa margem de erro. É uma matéria gostosa, como a Esther falou, é de interpretação, é de analisar, é de leitura, e a gente vai precisar fazer muito isso. Aí, respondendo a perguntinha, que ele fala assim, qual parte da população considerada na pesquisa sobre o consumo de frutas aí, né, que nós temos, e hortaliças? A população brasileira, ele colocou lá o quê? Com menos de 16 anos. Então, a população brasileira que ele fez a pesquisa foi com as pessoas com menos de 16 anos. Qual foi a amostra? A amostra é a quantidade de pessoas que ele entrevistou. Aquilo corresponde à população? Não tem lá escrito quanto que tem ao todo. Então, quem é a amostra aqui? 2.089 pessoas. É a amostra que dessa população brasileira de 16 ou mais, desses 148 municípios, porque, gente, 148 municípios não tem 289 pessoas. Então, a amostra aqui, ele salteou dentro desses municípios, ele escolheu esse número de pessoas. Ok? Essa é a nossa amostra. Então, deu para fazer uma diferença? Por que ele fala parte da população? Porque a população tem meninos de 6, de 4, 5 anos, de 18. A nossa variação de idade é muito grande. Então, quando ele fala parte de uma população, é porque ele só pegou as menores de 16 anos. Combinado?
Foi o que ele fez a pesquisa dele lá. Aí, olha bem, tem outra pessoa que queira ler para descansar um pouquinho, Esther? Para ler para a gente aqui? Ó, a Esther está lá se pronunciando. Vem, Letícia, então. Liga aí seu microfone, Letícia. Bom dia. Bom dia, Letícia. Pode começar a ler para mim? Os dois mais comuns são pesquisa estimulada e pesquisa espontânea. No exemplo anterior, Lê para mim o que é isso. Isso, pode. a pergunta Tá falhando seu microfone um pouquinho, Letícia. Vai de novo. Repete aqui, pesquisas estimuladas. eu vou tentar para ver se vai ficar melhor. Pesquisa estimulada. A pergunta é acompanhada o Estado possa escolher somente uma das opções apresentadas, ela é chamada de única. Pesquisa espontânea. A pergunta não é acompanhada por opções de resposta. É como se fosse avulso. De posse dos dados coletados. Pode terminar, vai. De posse dos dados coletados, segue-se para a organização das informações, a divulgação e a apresentação dos resultados por meio de tabelas ou gráficos. Por fim, elabora-se um texto com análise dos resultados e as conclusões sobre o tema. Pode continuar. Vamos voltar ao gráfico da pesquisa referente ao consumo de frutas e hortaliças no Brasil. Sabe-se que o Brasil era o terceiro maior produtor de frutas do mundo naquela época. A recomendação da Organização Mundial da Saúde, OMS, para uma dieta saudável é o consumo diário de 400 gramas ou porções de frutas por dia. Com essas informações, conclui-se que o Brasil estava muito longe da dieta ideal, pois somente cerca de 39% dos brasileiros tinham o hábito de comer frutas diariamente. Aí pode parar aqui, tá, Letícia? Gente, isso aqui é tão real, né? Vocês são mais de comer hambúrguer, batata frita, do que comer uma boa de uma maçã, de uma boa de uma banana, né? Uma vez, como eu estava em sala de aula ano passado, eu fui perguntar para os meninos, né? Como é que era a vida deles. Antes de começar a matéria, eu fiz uma pesquisa com eles. Como a gente está meio virtualmente, aqui tá mais difícil. E eu fiquei assim, desesperada, porque a maioria deles comem frutas raramente. Ah, é porque é muito caro? É, porque hoje, então, pelo amor de Deus, né? Hoje, verdura e fruta estão assim. Preço tá horroroso, tá altíssimo, né? Hoje eu não tô comprando um repolho aí a R$ 6 o quilo. Vê, repolho que você pagava 99 centavos. Então, com essa coisa aí da pandemia, o negócio tá. Ou ficou pior. Você vai comprar maçã hoje a quase R$ 10 o quilo da maçã. Então, realmente, tá difícil? Tá difícil. Mas vamos tentar pegar aquelas frutas da época. Estamos na época de manga. Então, vamos tentar comer mais manga, que acaba sendo mais barato. Por quê? Quanto mais se tem, menor o preço. Morango. Morango na época de agosto, de julho, o preço fica baixinho. Quando o morango chega lá para janeiro, dezembro aqui agora, de novembro para cá, vai lá para as alturas, porque não tem mais produção de morango. Né? É a lei da oferta e da procura. Isso, Betânia, acabei de falar, você escreveu. É aquilo que vocês aprendem em história. É a oferta da lei da procura. Então, se eu tenho muito para ofertar, o preço fica menor. Agora, se eu quase não tenho nada para ofertar, choveu muito, os tomates, perdi na plantação de tomate, o tomate vai nas alturas. Tomate é R$ 10 o quilo. Eu sei que tudo isso fica difícil, só que para nossa saúde, a gente precisa ter qualidade de vida. E esse grave vem falando disso, de qualidade de vida. Então, a gente precisa comer fruta. Tá difícil? Procura as frutas, a gente está na época, gente. Procura a fruta que a gente está mais na época. Estou na época de manga, vamos tentar comer manga. Vamos pedir manga no vizinho, o vizinho que tem, porque a gente tem tanto pé de manga aqui na redondeza de Cariacica, a gente vê muito isso. Então vamos aproveitar isso daí. Quando ele fala aqui de pesquisa estimulada ou pesquisa espontânea, estimulada é quando eu estou induzindo a pessoa na pergunta, ok?
eu tenho a pergunta. Olha, eu tenho a fruta banana, maçã e abacaxi. Você gosta de qual das três? Eu estou estimulando o meu entrevistado, ele só tem essas três opções. Ok? Agora, espontâneo, é eu chegar assim para Letícia e para Esther, qual fruta você gosta? Eu chegar para o Iaio, qual fruta você gosta? Para o Ian, qual fruta você gosta? Eu não dei opção. Ele pode colocar qualquer fruta. Por isso que a gente chama de pesquisa espontânea. Então, é bem fácil diferenciar os dois. Quando é algo imposto por mim, que estou entrevistando, ou quando eu, entrevistador, não coloco nada estipulado. Eu deixo a pessoa pensar, ok? Pensa. Essa atividade aqui, gente, ó, da página 58, vocês não vão ter como fazer. Isso aqui eu fiz na sala de aula ano passado, né? Por quê? Faz na casa de vocês. Veja o número de alunos, vê lá, eu moro em 5. Tenta pensar aí, come todo dia, não come, porque isso aqui é interessante que a gente faz com os nossos colegas de sala. Se vocês quiserem por WhatsApp se conversar aí, juntos, um grupo de 6 pessoas, 7, e tentar preencher isso aqui, seria bem válido essa atividade, tudo bem? Então, por isso que ela é pessoal, vai depender muito de vocês. Aí a letrinha A, ela pergunta, com base nas informações, é correto afirmar que mais de 1.000 entrevistados consomem frutas diariamente? Claro que não, né, gente? Porque ela é só 39%. Eu tenho 2.000 e poucos candidatos, como é que eu posso dizer 1.000? 1.000 é quase 50%. Né? Os entrevistados lá eram 2.089. 50% disso é 1.044,5, né? A metade. Então, ó, não é assim. Eu não posso dizer que esse 1.000 aí, corretamente aí, não posso dizer que mais de 1.000 entrevistados consomem frutas diariamente, porque 1.000 aqui está muito mais perto de 50. E a gente viu que diariamente é 89%. Aí ele fez a conta. Ele calculou 89% de 8.089, que vai dar o quê? 815 pessoas. É porcentagem. Como é que eu faço? Transforma-se 39 em 0,39, transforma em decimal e multiplica 0,39 vezes 2.089. Você vai chegar a 815 pessoas. Tudo bem? Tranquilo, gente. Ó, aí a gente agora tem os outros tipos de gráfico. Esse gráfico aqui é de setor. A gente chama também de pizza, né? Que é o inteiro e a gente divide aqui em pedaços, como se eu estivesse comendo pedaços de pizzas. Então, eu tenho aqui, ó, qual a frequência do consumo de frutas? Ele mudou. Ele fez agora em setor, em pizza. Todos os dias, 39%. Quase todos os dias, 29%. Tá vendo? Aí aqui, ó, você incluir frutas em sua alimentação? Pergunta era única. 99%, graças ao bom Deus, né? 99% inclui fruta, olhando para essa porcentagem aqui, e 1% não come fruta de nenhum. Não faz parte da dieta alimentar dele comer frutas. Ele transformou o gráfico de coluna, né, em gráfico de setor, que a gente chama de gráfico de pizza. Tudo bem? E aqui vai, depois vocês vão estar respondendo isso aqui, tranquilamente. A nossa aula. Eu gostei de ver aí que tem alunos que falou assim, professor, eu amo trabalhar gráficos. Gráficos é fácil, gente, é realmente muito tranquilo, tá? Dá para vocês, assim, ter uma noção muito boa. A nossa aula está finalizando aqui. Espero que tenha ajudado vocês nos exercícios dessa semana. Lembrando que o aluno aí falou comigo, professor, esqueci de enviar o trabalho. Corre lá e faz. Você tem 15 minutos para sair da aula e lá mandar o trabalho para mim. Caian, que não mandou, né? A Laisa, que não mandou, que está aí me ouvindo. Vamos lá correr e fazer. A Sara, que não me enviou ainda. Tem muita... Camila, tem muita gente aí precisando fazer. Hoje eu já deixei aberto a última atividade de vocês, é do caderninho de atividade. Fazer a página 31, tirar foto e mandar para mim. Beleza? Corre lá e comece a fazer. Vocês têm até semana que vem para isso. Beijos no coração de vocês. Yes, Letícia, é a última. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijos.
Tô morrendo de saudade.